Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero repartir com vocês alguns princípios que estão na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Peço que você abra comigo, por favor. Segundo Timóteo 4, 6 a 18. Segundo Timóteo 4, 6 a 18. Este texto é o último texto que Paulo escreveu, e escreveu esse texto aqui já no corredor da morte. Já tinha sido condenado à pena de morte, preso na masmorra mamertina, e por isso esse texto está tão recheado de tantas emoções, de tantas angústias, tantas lutas, tantos dramas. E muitas vezes é isso que se vivencia até hoje. Ele diz assim para Timóteo, que estava em Éfeso: Timóteo, quanto a mim, versículo 6, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, deixei-o, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor também me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos amados, eu acho que todos vocês têm plena consciência que o apóstolo Paulo, o grande bandeirante da fé, o grande desbravador do reino de Deus, aquele homem que plantou igrejas nas mais diversas províncias do império, como Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. Este homem que, dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 13, este homem que tinha as marcas de Cristo no seu corpo, um homem que foi preso, açoitado, com varas, este homem que enfrentou naufrágios, perigos de rios, perigos de mares, perigos entre estrangeiros, perigo entre patrícios, este homem que chega no final da vida, pobre, agora está preso em Roma, pela segunda vez. E vocês sabem que ele esteve preso 2 vezes em Roma. A primeira vez no ano 61, 62, a segunda vez nos anos 66, 67. Na primeira prisão, Paulo estava sendo acusado pelos seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, era a própria máquina pesada do Império Romano que estava por trás, orquestrando contra ele. Na primeira prisão, ele tinha regalias, era uma casa alugada. Na segunda prisão, ele é jogado numa masmorra mamertina, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. Na primeira prisão, ele orou para sair, pediu oração para sair, de fato saiu. Mas na segunda prisão, ele nem pede oração para sair. Porque quando escreve a carta, já escreve a carta como alguém condenado à pena de morte. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo.
pregador do evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso, acusado de ser um malfeitor, um bandido, um criminoso. Talvez você pergunte, o que aconteceu para Paulo ser preso pela segunda vez? E vocês sabem que uma tragédia desabou sobre o império no dia 17 de julho do ano 64. A capital do império, a chamada Cidade Eterna, a mais rica, mais populosa cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes na época, foi criminosamente incendiada. O imperador, possivelmente, foi o agente desse crime, bárbaro, mas a culpa do incêndio de Roma caiu sobre os cristãos. E houve um massacre impiedoso. Na época faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Certamente, a essas alturas, Paulo já era o grande líder do cristianismo no Ocidente. E ele começa a ser caçado, começa a ser procurado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu prazo para pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, suas cópias das escrituras, os pergaminhos. E ele é jogado dentro dessa masmorra. Talvez você pergunte ainda, mas o que isso produziu na alma dele? Como ele reagiu a isso? Que reverberação teve isso na sua vida, na sua alma, nas suas emoções? Ele vai contar para nós. Confira aí o capítulo 2, versículo 9. Ele diz para Timóteo: Timóteo, pelo evangelho eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Preste atenção nisso. Como malfeitor. Traduzindo para a nossa língua mais popular, estou sofrendo algemas como um bandido, como um criminoso. Pesava sobre ele o libelo acusatório, pesadíssimo, de ser o líder dos incendiários de Roma. Agora pensem comigo a reputação dele, o nome dele, a honra dele, os fake news da época, as conversas de bastidores, dizendo uns para os outros: vocês estão sabendo da última aí? Aquele poderoso pregador está preso, é um bandido, está por trás do incêndio de Roma, desconstruindo o nome dele, maculando a honra dele. Confira aí o capítulo 1, versículo 15. Ele informa para Timóteo que todos os da Ásia, todos, não alguns, não a maioria, todos os da Ásia o abandonaram. Quem são esses todos? Certamente os membros das igrejas que ele plantou, direta ou indiretamente, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Gente que conhecia Paulo, que sabia da integridade de Paulo, mas que em virtude da perseguição se acovarda e abandona. Confira o capítulo 1, versículo 8. Ele diz para Timóteo não se envergonhar dele, nem das suas algemas. Talvez isso mexeu muito com Paulo, porque Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo, e Timóteo, acovardado, está com vergonha de Paulo. Mas tem mais, olha o capítulo 4, 16. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Vocês sabem que o direito romano é estudado até hoje nas melhores escolas de direito. E Paulo, embora acusado de um crime tão grave, teve direito de defesa. Marcaram uma audiência, marcaram uma primeira defesa para ele apresentar suas testemunhas. E Paulo vai para essa audiência na certeza de que vai ter muita gente lá para defendê-lo, ele é inocente. Quando ele chega na audiência, na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor. Antes, todos o abandonaram. E ele foi julgado à revelia e condenado à pena de morte.
por ser um cidadão romano, ele não sofreu o tipo de morte que Pedro sofreu, a crucificação, mas ele foi degolado. Portanto, quando ele escreve esse texto que nós acabamos de ler, ele escreve esse texto como alguém já no corredor da morte, sentenciado à morte, aguardando o dia da sua execução. Agora eu pergunto a vocês, o que um homem em tal situação tem ainda a dizer? Para encorajar alguém? Para animar alguém? Nesse cenário cinzento, turbulento, dramático, tem para falar para você e para mim hoje, nesse dia, para encorajar o nosso coração. Então eu gostaria que nós olhássemos esse texto, extraindo daqui alguns princípios. O primeiro princípio, confira comigo, está no versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. E o princípio é este: quando a crise bater à porta da sua vida, e bate, tenha humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Irmãos, nós vivemos num território de multidões, mas nós vivemos na sala apertada da solidão. Temos muitos colegas, poucos amigos. Temos muita gente à nossa volta, mas poucas pessoas para quem temos coragem de abrir o coração. Todos nós precisamos de um ombro amigo, para que na hora que a coisa pegar, você tenha liberdade de dizer: corra para cá, eu preciso de você comigo. A crise chega, e quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Precisamos de amigos. Amigo é aquele que você abre o coração sem medo de ele puxar o seu tapete. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. Talvez um dos dramas mais dolorosos da nossa geração é a quantidade de líderes e até de pastores que têm cometido suicídio. E a pergunta é: meu Deus, por que ele não encontrou um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? Timóteo está sendo convocado para correr para Roma. E Paulo não é um super crente, ele é um homem que tem sentimentos, precisa de ajuda, de um ombro, de alguém para abrir o coração, de alguém perto dele. Ele diz: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Segundo princípio, olhe comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é esse: quando alguém decepcionar você, não faça registros de mágoas, toque a sua vida, põe o pé na estrada e continue caminhando. O que eu vou lhes falar não é uma mera possibilidade, é um fato. As pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Isso não é se, é quando. O problema é que você não administra isso. Você não administra o que as pessoas fazem com você, mas você pode administrar o que você vai tomar de decisão para reagir a esses fatos. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que ficou preso num campo de concentração nazista e sobreviveu, disse que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, tirar seus bens, tirar sua família, tirar até a sua vida, mas elas não têm o direito de tirar de você o direito que você tem de tomar as suas decisões. Ela fala mal de você, você vai falar bem dela. Ela persegue você, você abençoa ela. Ela quer massacrar você, você ora por ela. Você é livre para tomar essa decisão. Se nós fizermos registros de mágoas pelas frustrações colhidas na vida, a gente perde a alegria, perde a paz, perde o foco.
Se alguém lhe causou dor, se alguém um dia virou as costas para você, se num dado momento da vida você se sentiu abandonado, bote o pé na estrada e continue caminhando. Terceiro princípio, olha comigo o versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu gosto muito desse texto, mas ele só pode ser interpretado à luz de mais dois textos. O primeiro deles, Atos 13:13. Esse Marcos era o primo de Barnabé, o auxiliar dos dois missionários na primeira viagem missionária. E diz a Bíblia que esse Marcos, em Perge da Panfilha, abandona os dois missionários e volta para a casa da sua mãe em Jerusalém. A Bíblia não diz por que voltou. Talvez ele voltou porque era muito jovem e pensou que missões fosse turismo, se decepcionou. Talvez porque quando saíram de Antioquia, o líder da caravana era o Barnabé, seu primo, e em Pafos a liderança muda para Paulo, e ele pensou, bom, na liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, na liderança do Paulo eu não quero ir. Ou talvez, e eu creio nessa possibilidade, na terceira, está escrito em Gálatas 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, entenda-se, Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta, que enfermidade física era essa? Muito provavelmente a mesma que Paulo se refere em 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Notinha de rodapé. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? E a resposta óbvia é, veio de Deus, é claro. Por que sabemos? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Mas então como é que Satanás bate na cara dele com esse espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, Satanás chega e diz, está vendo aí, ó, você não é crente? Você não é dizimista? Você não é fiel? Está passando essa magrela toda. Se Deus gostasse de você mesmo, você não estava nessa. Passando a ideia de que ser crente é viver numa estufa. Jesus nunca prometeu, nem para você, nem para mim, que nós não teríamos lutas. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diz os estudiosos que essa região de Perge da Panfilha, onde Marcos abandonou os dois missionários, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. Provavelmente Paulo pegou a malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, que afetava inclusive a visão. E tanto é fato que quando ele chega na Galácia, os crentes gostariam de arrancar os olhos e dá-los a Paulo. Então provavelmente esse Marcos deve ter pensado assim, estou muito novo para ficar doente, vou voltar para a casa da minha mãe. O segundo texto que eu tenho que entender para interpretar o versículo 11, é Atos 15, 36 a 41. Logo depois do concílio de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz, Barnabé, vamos voltar para visitar as igrejas? Vamos encorajar aqueles irmãos? Barnabé diz, vamos. Um detalhe, o meu primo, o Marcos, eu gostaria de levá-lo com a gente. Paulo respondeu, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Diz o texto que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, por causa do Marcos, que os dois não caminharam juntos. Portanto, por trás dessas palavras, tem uma crise muito maior do que aquela que foi registrada, em termos tão educados, pelo menos. Eu acho que mais ou menos foi assim. Paulo chega para Barnabé e diz, Barnabé, eu estou tão animado com a decisão do concílio, foi tão clara, foi tão precisa, foi tão cirúrgica, decisão tomada, decisão escrita, decisão comunicada às igrejas, resolvido o problema doutrinário, agora estamos com o campo aberto para voltarmos, vamos voltar, Barnabé? Vamos sim, Paulo, eu estou muito animado, mas você lembra do meu primo? Mas é claro, né? Pois é, ele quer voltar com a gente. Paulo fechou a cara. Paulo diz, não, Barnabé, comigo ele não vai não. Ô Paulo, ele amadureceu, comigo ele não vai não.
Ô Paulo, mas você está sem radical, comigo ele não vai não. Ô Paulo, vamos dar uma chance para o menino, comigo ele não vai, Barnabé, pronto. Agora pense comigo uma coisa, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, você já se sentiu descartado alguma vez? Persona não grata alguma vez? Alguém um dia chegou para você, olha, com você eu não trabalho? Você não serve para ser meu parceiro de equipe? Não acredito no seu dom, não acredito no seu talento, não acredito no seu chamado, não acredito que você tenha habilidade, ou não acredito que você tenha maturidade. Barnabé pega o Marcos e leva para Chipre. Mais tarde, Pedro discipula o Marcos. E a primeira pessoa a escrever o evangelho nas escrituras foi Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito. Deus coloca Silas na vida do Paulo, e Paulo tem uma outra jornada, um outro itinerário, e Deus abençoa de uma maneira poderosa. Porque a liderança da igreja não deve brigar não, viu gente? Mas às vezes briga. Agora, até quando a liderança briga, o plano de Deus não pode ser frustrado, porque agora em vez de uma caravana tem duas. Mas agora Paulo está no final da vida, fazendo uma espécie de faxina, lembrou do Marcos. Aí ele escreve para Timóteo assim, ô Timóteo, meu filho, quando você vier, você traz o Marcos aí com você, ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, como princípio? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você não perde a sua autoridade espiritual por reconhecer um erro e pedir perdão. O que Paulo está nos ensinando é que nós devemos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos um abismo de mágoa. O que Paulo está nos ensinando é que nós não temos o direito de tocar o nosso ministério, deixando pessoas feridas pelo meio do caminho. O que Paulo está nos ensinando é que nós não estamos preparados nem para viver, nem para morrer, se temos pendências de relacionamentos que precisam ainda ser resolvidas. Quarto princípio. Olha comigo, por gentileza, o versículo de número 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio por trás é o seguinte: quando alguém deliberadamente fizer um mal a você, tome a decisão de perdoar e entregar esta causa para Deus. Os estudiosos dizem que esse Alexandre o latoeiro foi quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Agora, me permita uma pergunta. Como é que você reage quando alguém deliberadamente faz mal a você? Qual a sua atitude? Eu sei que vocês são pessoas tão maravilhosas e tão crentes e tão espirituais, que vocês já chegaram naquele estágio da vida que ninguém mais fala mal de vocês, não é isso? Como é que você reage? Paga na mesma moeda? Devolve o troco? Ou dá o troco? Se vinga? Bom, crente não faz essas coisas, né, irmãos? Ou faz? Talvez você diga assim, fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar, e quando o seu dia chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Não, esse não é o nosso papel. Nosso papel é perdoar e entregar essa causa para Deus. Irmãos, perdoar não é coisa fácil. Mas perdoar é uma necessidade vital se nós queremos uma vida saudável, emocionalmente saudável. Não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem perdão, não tem. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita,
nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita, então nós vamos ter queixas uns dos outros num dado momento ou no outro da vida. É só ler as cartas, é só ler o Novo Testamento. Às vezes a gente pensa que as igrejas lá do primeiro século eram igrejas assim, quase que glorificadas na terra. Não, eles eram pessoas igual você e a mim, com lutas, com dramas, com crises, com conflitos. O que fazer? Eu preciso lhe dizer que perdão é vital. Eu acho que cada um de nós tem suas histórias de dores, não é verdade? Um dado momento ou no outro da vida. Eu já tive tantas, mas eu nunca tive uma dor tão doída como quando meu irmão, com 27 anos, foi assassinado pelo primo primeiro da sua esposa. A dor foi tão avassaladora. Eu era pastor aqui em Bragança, começando meu pastorado, que a hora que eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Foi como um soco na boca do meu estômago. Mas quando Deus me trouxe alento, a primeira palavra que Ele botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso garantir a vocês que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Hoje eu quero encorajar você em nome de Jesus, se tem alguma pendência, ainda que antiga, trate disso, ainda hoje, para que você tenha saúde emocional e vida plena com Deus. Me permita só mais 2 princípios para não cansá-los. Vá comigo ao verso 21, por favor. Nós não lemos lá no começo, vamos ler agora. Ele já tinha dito no verso 9 assim: procura vir ter comigo depressa. Agora ele diz no verso 21 assim: ô Timóteo, venha antes do inverno. É como um pós-scriptum, porque depressa é um termo vago. Eu não sei o que é depressa. Depressa pode ser 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, eu não sei. O que é depressa? Depende. Então Paulo vai especificar para Timóteo: meu filho, quando eu disse para você para vir depressa, eu estou querendo dizer, vem antes do inverno. Por que está dizendo isso? Porque no inverno não se navegava com segurança. Os 3 meses de inverno era arriscado navegar. É só ler Atos capítulo 27 e 28 para entender isso. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: meu filho, se você esperar os 3 meses do inverno passarem para você vir, não precisa vir não, já terei sido executado, você vai perder sua viagem, ou você vem agora, ou não adianta vir. Qual o princípio que está por trás? Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou nunca mais você vai ter oportunidade de fazer. Não dá para adiar. Quantas vezes, irmãos, nós postergamos, nós adiamos, nós jogamos para debaixo do tapete, desculpa da expressão, nós empurramos com a barriga. E há coisas que não podem esperar. Aquela conversa, aquele confronto, aquele acerto, aquele pedido de perdão, aquele socorro, aquela oferta que a pessoa está precisando, não dá para esperar. Ou você faz hoje, ou você vai perder a oportunidade. Eu não sei quanto a vocês, mas 2 coisas me impressionam muito na cultura brasileira. A primeira delas são os nossos funerais. Você já parou para perceber que defunto recebe mais elogio que pessoas vivas? Dá para entender isso? Já percebeu como há uma rasgação de seda em cima do caixão? A pergunta que eu faço é: meu Deus, será que essa pessoa escutou alguns desses elogios? Que depois que morre não adianta elogiar mais.
Tem gente que ainda diz, não, pastor, esse negócio de elogio é um perigo. Isso leva a pessoa a ficar soberba. O que a Bíblia proíbe é hipocrisia. Hipocrisia. Mas um elogio, na hora certa, com a motivação certa, é um tônico para a alma. A Bíblia está cheia de elogios. Então, se você tiver que elogiar alguém, elogie em vida. Se você tiver que homenagear alguém, homenageie em vida. Se você tiver que falar bem de uma pessoa, faça igual aquele marido de Provérbios 31. Há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas excedes. Qual foi a última vez que você elogiou sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, seu pastor, seu presbítero, seu diácono, seu irmão? A outra coisa que me choca na nossa cultura é que defunto recebe mais flores do que pessoas vivas. Eu nunca entendi isso. Cara, coitado, que nunca ganhou um botão de rosa na vida, quando ele morre, encomendam coroas e mais coroas para ele. Agora, sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Então não espera a pessoa morrer para dar flor, não. Aliás, eu tenho certeza que os maridos aqui, cavalheiros que são, nunca deixam passar em brancas nuvens o aniversário da esposa, aniversário de casamento, não é verdade? De vez em quando surpreende a esposa que não tem dia de aniversário de nada, mas chega lá com um buquê de rosas. Sei que vocês são muito cavalheiros a esse ponto. Mas de repente você precisa de vez em quando dar uma surpreendida na sua esposa. Só não pode acontecer, como um colega meu, que descobriu, lembrou do aniversário da esposa 11 horas da noite. E correu para aqui, correu para ali atrás de uma floricultura e não achou. Sabe onde foi achar a flor? Na funerária. Aí não dá também, né? Mas se você tem que dar flor para alguém, dê em vida. Venha antes do inverno. Deixa eu terminar. O último princípio que eu gostaria de partilhar com vocês nesse texto, está no verso 18, a parte final. Quando Paulo diz assim, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Sabe qual é o princípio aqui? A melhor maneira de você encerrar a vida e fechar as cortinas da vida, é dando a Jesus toda a glória que ele merece. Se existe um homem que podia contar vantagens, esse era Paulo. Esse homem foi um fenômeno, não tem explicação para o ministério dele. Quando eu leio a Bíblia, eu fico com vergonha, com muita vergonha de mim mesmo. Irmãos, Paulo chega em Éfeso, uma cidade na época com 300 mil habitantes, sem Bíblia impressa, sem folheto, sem rádio, sem televisão, sem literatura, sem zap, e em 3 anos, a idolatria recua, o misticismo recua, a palavra de Deus prevalece, ele planta igreja em toda a província, um avivamento. E ele encerra a sua vida, não levantando um monumento a ele mesmo, mas erguendo seus olhos dizendo a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Dê toda a glória a Jesus, porque toda a glória que não é dada a Jesus é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação. E agora, Paulo vai sendo levado para ser executado, e ele, nessa conjuntura da sua execução, faz uma avaliação da sua vida, e ele avalia o passado e diz no verso 7, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele faz uma avaliação do seu presente no verso 6 e diz, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele faz uma avaliação do seu futuro no versículo 8 e diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Como é que você avaliaria a sua vida hoje? Pelas lentes do retrovisor. Como é que foi o seu passado? Olhando para agora,
Como é que você está oferecendo a sua vida para Deus? Olhando para o futuro. Quais são as suas garantias e as suas convicções? Que Deus nos ajude, não importa a circunstância, a viver esses princípios. A Ele, ao nosso glorioso Redentor, a honra, a glória e o louvor. Amém.